Agora eu estou verificando que nós temos exatamente 14 horas. E nesse sentido, então, cumprimentando a todos, e especialmente quero registrar a presença da conselheira Luciana, da AGERGS, a presença do eminente prefeito de Santa Maria, Jorge Possobon, a presença de diversos representantes de entidades e de empresas interessadas neste trabalho que será realizado na audiência pública. De parte do tribunal também, nós temos a participação da doutora Eleonora, que é nossa assessora do conselho, do nosso ouvidor Eduardo Mesquita e do diretor de assuntos jurídicos Vinícius Ilha. Quero, então, renovar os cumprimentos a todos que participam, esperando que tenhamos um bom trabalho. E, de início, eu devo, então, registrar que estamos realizando esta audiência pública, número 01/2023. Ela está sendo realizada nesta data, 5 de abril de 2023, quarta-feira, às 14 horas, em sessão online, com o objetivo de instruir o processo 00074739000/21, dígito 9, que trata de proposta de resolução normativa estabelecendo as infrações e sanções para o descumprimento dos contratos da legislação pelas concessionárias de rodovias. Os participantes, e agora então vou fazer rapidamente uma leitura do regulamento que estabelecemos para a realização desta audiência pública. Os participantes interessados em se manifestar poderão fazê-lo oralmente, devendo solicitar sua inscrição no chat desta reunião, informando o nome completo e instituição, se for o caso, ou encaminhar as manifestações por escrito a esta coordenação dos trabalhos. A audiência terá duração de até 3 horas, tendo iniciado às 14, ela concluirá seus trabalhos às 17. Procedimentos. A mim, como coordenador da audiência pública e como conselheiro relator do processo em análise, compete, dentre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e os procedimentos adotados na audiência. Será lavrada ata da audiência pública e disponibilizada no site da AGERGS. As contribuições recebidas serão analisadas pela área técnica da AGERGS. O resultado dessa análise, bem como a íntegra das contribuições, serão anexados ao processo administrativo e disponibilizados no site da agência. As contribuições que não versarem sobre matéria específica, objeto desta audiência pública, serão consideradas prejudicadas e sem análise no presente processo. A metodologia da audiência que estabelecemos é a seguinte: a abertura dos trabalhos, que está sendo feita por mim, como relator do processo e coordenador desta audiência pública. Logo a seguir, um espaço de até 15 minutos para a manifestação da ouvidoria da AGERGS. Já presente o ouvidor Eduardo Mesquita, a quem mais uma vez saúdo. Logo a seguir, espaço de até 15 minutos para a apresentação do parecer técnico da AGERGS, que será feito pelo diretor de assuntos jurídicos, Dr. Vinícius Ilha, que também está presente, a quem eu cumprimento. Logo a seguir, espaço de até 15 minutos para a manifestação dos poderes concedentes. Seria a Secretaria de Logística e Transportes, CELT, através do secretário Juvir Costelas, e da Secretaria de Parcerias e Concessões, CEPAR, através do secretário Pedro Capelupi. Depois, espaço de até 15 minutos para a manifestação das concessionárias. Seria a concessionária Rota de Santa Maria e concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. O seu diretor-presidente, Ricardo José Pérez, já apresentou contribuição no âmbito da consulta pública 01/2023. Registro e essa audiência pública foi aberta já há mais de 20 dias. Já inscrito nessa parte do espaço de até 15 minutos para a manifestação das concessionárias, o senhor diretor-presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias, Marco Aurélio Barcelos. Eu pergunto se está presente já o senhor Marco Aurélio. Bem, de qualquer forma, no devido momento ele apresentará. Devo esclarecer que nesse espaço de até 15 minutos para a manifestação das concessionárias, tendo já
o senhor Marco Aurélio Barcelos inscrito. Se houver outra inscrição ou outras inscrições, serão, logicamente, o tempo total, que será de 15 minutos. Então, dividiremos esse tempo. Depois, ainda, espaço de até 15 minutos para manifestação de órgãos de usuários. Depois, espaço de até 3 minutos para manifestação pessoal, limitado ao tempo de duração da audiência pública de 3 horas. Essa manifestação pessoal são das pessoas que já se inscreveram e que poderão ter a oportunidade de falar dentro desse espaço que será concedido. Então, podemos, imagino eu, agora, darmos início, efetivamente, feitos esses esclarecimentos, ao nosso trabalho dessa audiência pública. E como estava nessa metodologia que apresentei, o primeiro momento de espaço de até 15 minutos será ocupado pelo nosso ouvidor da GERGS, Eduardo Mesquita. Eduardo, a palavra é sua. Muito obrigado, conselheiro Algir Lorenzon, relator deste processo em audiência pública. E, na sua pessoa, cumprimento e desejo uma boa tarde, uma excelente audiência a todos os presentes aqui nessa audiência pública. O sentido da participação da ouvidoria, como tem sido em todas as audiências públicas promovidas pela GERGS, é no sentido de divulgar os canais de acesso da ouvidoria aos consumidores dos serviços regulados, aos usuários desses serviços e divulgar o trabalho desenvolvido pela AGERGS. Eu não vou me demorar, peço licença para compartilhar com vocês uma pequena apresentação em PowerPoint. Estão conseguindo? Perfeito. Estão conseguindo. Então, a atuação da ouvidoria da GERGS na regulação dos serviços públicos concedidos. A primeira audiência pública promovida pela GERGS neste ano, né, e referente, como bem colocou o conselheiro relator do processo 0747-3900-219, que vai tratar da proposta de resolução normativa que estabelece as infrações e sanções para o descumprimento dos contratos e da legislação pelas concessionárias de rodovia. Mesquita, tu estás com o microfone desligado. Sim, estou verificando. Eduardo Mesquita, o seu microfone está desligado. Está desligado. Deu. Agora sim. Vocês estão vendo a segunda lâmina? Sim. Tá. Então, como eu estava dizendo, as principais atribuições das ouvidorias em geral, e em especial a ouvidoria da GERGS, não poderia ser diferente. Propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos dos usuários, receber, analisar e encaminhar aos entes competentes as manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão dessas manifestações dos usuários consumidores perante a agência reguladora. Esse é o foco principal da ouvidoria da GERGS, né? Receber e acompanhar todas essas manifestações dos cidadãos que tiveram alguma relação com as empresas reguladas pela GERGS. Promover a adoção de mediação e conciliação entre os usuários e a concessionária, também como um norte importante para não só para a agência como um todo, e especialmente para a ouvidoria.
entre outras atribuições, promover a participação do usuário na administração pública, né? Que essa também é uma importante atribuição que veio a colocar essa pequena participação da ouvidoria nas audiências públicas da GERGS. Acompanhar a prestação de serviço, visando garantir a sua efetividade e propor o aperfeiçoamento na prestação de serviço. No ano de 22, no ano passado, né, nós encerramos com atendimento na ouvidoria de 7.605 manifestações de usuários de serviços regulados. Como a maior demanda é no setor de saneamento, especialmente pelos municípios abrangidos pela Corsã, mas destes, né, o foco são as rodovias concedidas. Desses 7.605, 137 diz respeito a rodovias concedidas, ou seja, somente 1,08%. Claro, se explica isso porque, recentemente, nós passamos a regular a rodovia 287, né? E agora, mais ultimamente ainda, dos caminhos da Seda, as rodovias compreendidas pela concessão dessa região. Então, claro, né? Mas que desses 137, 21 usuários tiveram acesso pelo aplicativo da GERGS. E esse é um importante canal de acesso que logo a seguir eu vou detalhar um pouco mais, especialmente para as rodovias concedidas, porque foi um aplicativo desenvolvido pela GERGS que foi objeto de lei, né, que fez com que nós oferecêssemos aos usuários das rodovias concedidas esse aplicativo. Então, logo em seguida, eu vou abordar um pouco mais. Então, a tendência é que a ouvidoria tenha um tratamento, maior demanda dentro das rodovias concedidas. Já é um começo bem interessante. Em adição às atividades propriamente da ouvidoria da GERGS, foram decididos em primeira instância 152 processos de irregularidades do serviço de abastecimento de água prestado pela Corsã no ano passado. Essa é em paralelo à atividade, que a primeira atribuição que eu relatei, a ouvidoria decide, em primeira instância, processos de irregularidades que são desvios, onde a concessionária Corsã, no caso, multa os usuários recorrem à agência reguladora, recorrem à ouvidoria sobre as multas aplicadas pela Corsã. Até a presente data, né, hoje estão em análise para a decisão da ouvidoria 237 processos administrativos de irregularidades no serviço de abastecimento de água prestado pela Corsã. Enfim, só para noticiar aos senhores, né, a intensa atividade da ouvidoria no acompanhamento de tudo que acontece junto aos usuários dos sistemas regulados pela GERGS. Como eu falei, né, essa é a cara do aplicativo da GERGS, que está disponível no Google Store, né? Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo e, ao abrir o aplicativo, vai ter um pequeno menu, né? A primeiro slide ali, primeira foto do protótipo aí de celular, né? E aí, feita a identificação, o tipo de manifestação que o usuário quer, que o consumidor quer fazer uma denúncia, um elogio, uma informação, uma reclamação, e a partir daí segue, né? Continuando, clica continuar e vai à área regulada, né? Rodovias concedidas, o título, ele vai colocar lá, né, engarrafamento, ele vai colocar lá
filas, ele vai colocar acidente, né, o que for, e vai descrever isso aí. Ao clicar em continuar, abre uma outra tela que ele pode colocar qualquer anexo, tá? Por exemplo, o ticket recebido, né, na praça de pedágio, ele pode tirar uma foto, clicar e colocar dentro da sua manifestação. A seguir, né, como ele já vai estar na rodovia, o próprio GPS já dá a localização precisa de onde o usuário está. Ou, se ele desejar também, ele pode colocar o endereço ali. Então, vai aparecer logo em seguida o mapa com o local onde ele está falando ou o local onde ele está se referindo para fazer a reclamação. Então, é um acesso bastante importante, né, para os usuários, principalmente por essa característica de ser georreferenciado, onde vai estar lá o local, exatamente isso aí vai ser bem importante no auxílio, no socorro, principalmente, a esse usuário. Enfim, né, a ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e a Agergs. Ela foi criada para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da instituição, receber reclamações, sugestões, informações, denúncias e elogios sobre o serviço prestado pela Agergs e sobre o serviço prestado, regulado e prestado pelas empresas concessionárias. É o canal de comunicação com o cidadão, usuário e consumidor dos serviços regulados pela Agergs. No caso de reclamações sobre serviços públicos regulados, a ouvidoria exerce uma atividade de pós-atendimento de primeiro grau, que a gente chama, pela área comercial da concessionária, a qual o usuário consumidor não obteve atendimento satisfatório. Né? E isso, naturalmente, né, o primeiro atendimento deve ser com a própria concessionária, porque ela que está em contato e ela que vai resolver o problema do usuário, né? Não vai ser a agência reguladora. Aí, se ele não conseguiu obter o sucesso desejado e esperado, aí sim ele se dirige à nossa ouvidoria. Bem, os canais de acesso à ouvidoria da Agergs, né? É o central de teleatendimento, onde vem mais de 90% do nosso atendimento, o 0800 979 0066, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Ou pode ser enviado um e-mail para ouvidoria@agergs.rs.gov.br ou direto no site institucional da Agergs, www.agergs.rs.gov.br/fale conosco, e aí vai cair diretamente no nosso sistema de ouvidoria, onde tem todo o tratamento dessa manifestação, ou pelo aplicativo que eu acabei de mostrar alguma coisa desse aplicativo da Agergs, que também, né, uma vez registrado pelo aplicativo, vai cair no mesmo sistema de qualquer um desses canais de atendimento. Cai tudo no canal no sistema de ouvidoria da Agergs, e nós fizemos o devido tratamento a todas as manifestações. Eu gostaria de agradecer a todos aí pela atenção, especialmente ao conselheiro Algir Lorenzon, relator desse processo, e repete os canais de acesso da Agergs, e desejo a todos uma boa audiência e sucesso ao trabalho de todos. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao conselheiro Algir Lorenzon. Meus cumprimentos, Eduardo Mesquita, que é o nosso ouvidor-geral da Agergs, pelo trabalho realizado e pela manifestação feita. Agora, dando prosseguimento, eu vou conceder a palavra, também pelo espaço de até 15 minutos, para a apresentação do parecer técnico da Agergs ao nosso diretor de Assuntos Jurídicos, doutor Vinícius Ilha. Doutor Vinícius, seja bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigado, conselheiro Algir Lorenzon.
muito digno presidente desta audiência. Cumprimento também a conselheira Luciana Luz de Carvalho e os demais presentes. Eu cumprimento na pessoa do prefeito de Santa Maria, senhor Jorge Pozobon. Muito Já bem. estão vendo aí a apresentação? Sim. Sim. Bom, essa norma ela começou a ser construída no ano de 2021, né, com trabalho, então, das 3 diretorias técnicas da agência. Deixa eu passar o slide. Não está passando, só um minutinho. Só resolver uma situação. Me atrapalhei aqui. Vinícius saiu da tela, né, Vinícius? Sim, saí. Eu tirei e vou recolocar. Pois não. Antes eu tinha perdido o controle de passar os slides. Bom, então, como dito, né, a presente norma ela fala sobre a aplicação de sanções pela Gergs às concessionárias de rodovias no estado do Rio Grande do Sul pelo descumprimento dos contratos de concessão e da legislação aplicável, incluindo as normas emitidas pela agência, os níveis de serviço, obrigações regulatórias e os padrões de desempenho do serviço. Como eu havia dito antes, né, o estudo ele foi realizado pelas 3 diretorias técnicas da Casa e tomamos como base, então, a Lei de Criação da Agência, a Lei Estadual 14.875, que é o marco regulatório das concessões de rodovias, o Decreto Estadual 53.490, de 2017, que regulamentou, então, a Lei 14.875, e com base também na Lei Estadual 15.612, que é a Lei de Processo Administrativo Estadual. Então, principalmente as 3 primeiras normas, né, as 2 leis e decreto estadual, eles conferem a competência para a agência regulamentar, estabelecer diretrizes, dentre outras questões dentro das suas competências. Nesse estudo realizado, nós utilizamos como paradigmas, então, a resolução da NTT 4071, de 2013, e a 5083, de 2016. Também utilizamos uma portaria da NTT de número 136, de 2016, a resolução da GEPAR número 12, de 2021. Também nos inspiramos no regulamento de penalidades no contrato firmado entre a Artesp e a concessionária de rodovias Piracicaba Panorama. Além disso, né, observamos e concatenamos também com resoluções de aplicação interna da agência, em especial a regulação sobre análise de impacto regulatório, a regulação que fala sobre a possibilidade de assinatura de termos de ajustamento de conduta, bem como o regimento interno e a norma de processo administrativo regulatório que tramita na casa. Como produtos, Doutor então... Vinícius, desculpe, doutor Vinícius, aqui eu não sei se está passando, na minha tela não está passando os slides. Sim, não Os está slides passando? estão passando? Não, eles estão passando, mas quer me parecer, doutora Luciana, eles estão passando ao lado, em pequeno espaço. Pequeno espaço? Tá, só para avisar, então. É que ali onde está passando no lado, ninguém consegue enxergar ali. É verdade. É verdade. É verdade. Deixa eu ver. Eu sou meio ceguinho, mas também não estou conseguindo enxergar ali. Deixa eu ver. Para começar, eu vou tirar minha imagem daqui. Vai. Vou parar a apresentação e vou recolocá-la. Certo. Mas, de qualquer forma, doutor Vinícius, na realidade, o senhor está apresentando uma síntese, né, de todo o Isso, trabalho. perfeito, é uma síntese. Porque o trabalho é longo, né? O trabalho é bem longo, foi construído por um tempo considerável, né, e há muitas mãos aqui dentro da casa. Então, nós tivemos as informações técnicas feitas pela Diretoria Jurídica de Qualidade de Tarifas, que redundaram, então, na minuta de resolução administrativa, que foi colocada em consulta pública e audiência pública, que hoje se encerra, então, a consulta e é realizada a audiência. Vinícius, se me permite, boa tarde a todos aí. Coloca no modo apresentação, mas é ali embaixo, onde tem
Ao lado de 50% do Zoom ali, do lado esquerdo, clica ali e fica no modo apresentação, e aí amplia um pouco aí para a gente poder ver. Tá, perfeito. Deixa eu ver aqui. Uhum. Isso. Sim, tá. Agora Melhorou? tá passando. Tá. Desculpa, não de 70%, no lado esquerdo ali, no ícone ao lado esquerdo de 70%. Apresentação de slides. Isso. Sim, ali que eu tinha. Foi? Preencheu a tela de vocês? Não preencheu. Ainda não. Mas já apareceu alguma coisa ou ainda não? Sim, mas já dá para ler. Já dá É. para ler agora. Tá. Tá passando. Então, os princípios que conduziram não só à elaboração da norma, bem como toda a tramitação dos processos que andam pela GERGS, eles são caracterizados pela juridicidade, motivação, publicidade, ampla defesa, contraditório e proporcionalidade. A competência para autuação, então, nessa norma específica é da Diretoria de Qualidade de Serviços, da Diretoria de Tarifas e, eventualmente, de alguma autoridade da GERGS que tomar conhecimento de infração legal, regulamentar ou contratual. Ainda tem um dispositivo na norma que refere se a competência sancionatória for comum entre a agência e o poder concedente, o processo seguirá na instituição que primeiro lavrar o auto. Aqui, então, nós temos os grupos de infrações divididos entre A, B, C, D e E, sendo A as mais leves, passíveis de advertência, a B, então, com penalidade pecuniária de 0,5% sobre faturamento bruto. Não está passando. Deixa eu ver uma coisa. Estamos ouvindo bem, mas não estamos lendo. E o C remete a 1% do faturamento bruto do ano anterior, o D, 2% e o E, 2,5%. Então, esses percentuais eles são calculados sobre o faturamento bruto anual ao ano anterior da aplicação das penalidades. Perfeito. Aqui eu pensei alguns exemplos, tá, de infrações do grupo A, né, que essas infrações elas foram trazidas aí pelas equipes técnicas, né, como por exemplo no grupo A. Deixar de manter acessíveis a qualquer tempo aos usuários por meio eletrônico, telefônico e impresso as informações relativas aos direitos e obrigações. Operar o centro de controle sem um sistema de gerenciamento operacional instalado. Outra situação. Deixar de disponibilizar ou de manter acessíveis a qualquer tempo meios de sugestões e reclamações previstos em contrato para uso dos usuários. Deixar de manter marcos quilométricos ou mantê-los em más condições de visibilidade por prazo superior a 72 horas. Deixar de comunicar por escrito à agência o início e ou o término de cada obra ou paralisação e reinício de cada obra. Do grupo B, também trago alguns exemplos que foram pensados da proposta. Cometer infração de idêntica natureza já punida com advertência no prazo de 1 ano, contado a partir da emissão da respectiva decisão definitiva pela agência. Deixar de manter ou manter sinalização vertical indicativa de valores das tarifas vigentes de forma não visível aos usuários. Deixar vegetação com altura superior a 30 centímetros em canteiro central e na faixa de domínio, ou superior a 10 centímetros em trevos, acessos, praças de pedágio e postos de pesagem, ou de acordo com o especificado no PER, se este fizer referência diversa. Apresentar com atraso injustificado as informações requisitadas pela agência e entregar à agência o relatório técnico, operacional, físico e financeiro com imprecisões, salvo erros formais. Continua ainda com um quadro pequeno para vocês? Não, está bom agora, mas agora passamos já para o grupo C, né? C, isso. Depois, então, conselheiro Algir, eu vou disponibilizar aqui no chat a apresentação para que todos possam ter acesso. Perfeito. Tá? Isso que eu iria Acho que pedir. facilita depois é a compreensão de todos. Exato. Exemplos de infrações do grupo C, então. Deixar de responder injustificadamente as informações aos usuários, conforme previsto na legislação aplicável.
Deixar de liberar a passagem nas cancelas nas respectivas praças em situações de atingimento do limite máximo de extensão de fila ou tempo máximo de atendimento para pagamento do pedágio. Deixar de corrigir depressões, abaulamentos ou áreas exudadas na pista ou no acostamento no prazo de 72 horas. Deixar de corrigir ou tapar buracos e panelas na pista ou no acostamento no prazo de 24 horas. Deixar de manter atualizado durante todo o prazo da concessão o cadastro dos responsáveis técnicos legalmente habilitados para execução das atividades relacionadas à concessão. Então, aqui nós estamos aumentando também a relevância da infração, né? Já partindo para o grupo B, o grupo D, desculpa, não prestar injustificadamente informações requisitadas pela agência no prazo estabelecido na legislação aplicável, prestar informações inverídicas à agência, deixar de cumprir determinações da agência no prazo estabelecido referente à qualidade de serviços e regulação econômica, deixar de providenciar o socorro mecânico na forma estabelecida pelo contrato de concessão e ou pelo PER, deixar de manter elementos de proteção e segurança ou mantê-lo em condição que comprometa sua funcionalidade, deixar de implantar dispositivos de drenagem superficial em terraplenos, deixar de promover a aferição das balanças e não apresentar à agência ou proceder com atraso o cronograma físico-financeiro e o plano de investimentos. Já no grupo E, que é o grupo que tem as infrações mais graves, deixar de cumprir determinação da GERGS no prazo estabelecido referente à segurança de pessoas e bens públicos e privados, deixar de divulgar aos usuários as condições adversas ou problemas de segurança existentes na rodovia, deixar de manter a sinalização de emergência em conformidade com as normas técnicas vigentes, deixar de realizar a monitoração dos elementos da rodovia, dos processos gerenciais ou outros que estejam previstos no contrato de concessão e no PER, não implantar o plano de contas conforme o padrão estipulado pela agência, deixar de implementar medidas de atendimento a situações de emergência, cobrar tarifa sem prévia autorização ou em valor superior ao autorizado pela agência, deixar de corrigir no pavimento rígido defeitos com degrau de severidade alta no prazo de 7 dias. Então, indo para a aplicação de sanções. A aplicação das sanções decorrência das infrações previstas não impede as sanções à concessionária em razão de infrações específicas estabelecidas no contrato de concessão e seus anexos, bem como na legislação aplicável, observado o artigo 7º. Aqui, na realidade, é com relação ao cumprimento das obrigações e a sanção apresentada, né? A sanção não isenta o cumprimento da obrigação contratual. Que é o que diz ali, a aplicação de sanções pela agência não interfere no cumprimento da obrigação contratual atribuída à concessionária e tampouco na aplicação do desconto de reequilíbrio. A aplicação de sanções não exime a concessionária da reparação de danos ao poder concedente, usuários e terceiros em razão da prestação de serviços concedidos. A sanção de advertência será aplicada mediante auto de infração conforme procedimento específico da agência. A empresa será considerada reincidente em caso de nova infração idêntica à da advertência aplicada em definitivo no prazo de 4 anos. O total das multas aplicáveis, então, conforme previsto nos contratos, não poderão exceder a 3% do valor do faturamento anual bruto, apurado no ano imediatamente anterior à da aplicação das sanções. No caso somatório das multas aplicadas pelo poder concedente e a GERGS, exceder o limite previsto no caput, o valor das multas será recalculado por quem as aplicou, proporcionalmente ao montante aplicado por cada instituição, observado o limite de 3%. As multas aplicáveis pela agência poderão resultar do descumprimento de obrigação ou atraso no adimplemento. Para fins de caracterização da mora, a contagem do prazo inicia com a notificação recebida pela concessionária até a comunicação formal da agência do cumprimento da obrigação. O processo sancionatório para aplicação da multa moratória será instaurado quando atingido o prazo de 30 dias corridos de inexecução contratual. Se a concessionária deixar de incumprir a multa após os 30 dias da decisão final da agência, será encaminhada para inscrição no CADIM até o efetivo pagamento. Dosimetria. Com relação à dosimetria, existem atenuantes e agravantes. As atenuantes são o reconhecimento da autoria da infração e a adoção voluntária de providências eficazes para evitar ou mitigar as consequências da infração ou reparar antes da decisão do processo ou de determinação da autoridade competente.
As agravantes, a recusa na adoção de medidas para a reparação dos efeitos da infração, levar alguém à prática da infração mediante coação, induzimento ou instigação, ou ainda mediante oferta de pagamento ou recompensa, praticar a infração para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração, auferir vantagens em decorrência da infração, expor a risco a integridade física de pessoas, destruir bens públicos parcial ou totalmente, não corrigir a infração no prazo determinado no auto de infração, agir com dolo e também a reincidência, é tida como agravante. Ainda na questão da dosimetria, nós temos uma redução de 20% sobre o valor de até 20% sobre o valor atualizado da multa, se houver um reconhecimento espontâneo da infração e o consequente pagamento da multa. Por outro lado, há um acréscimo de até 30% sobre a multa se incidirem as agravantes relacionadas a expor a risco a integridade física de pessoas, destruir bens públicos parcial ou totalmente. Aqui eu trago, então, os artigos que falam basicamente da dosimetria, né, onde aqui se busca deixar o processo bem transparente, né, com relação à dosimetria, onde nós temos, então, fator ponderador de 50% para a gravidade, 20% para os danos, 20% para a vantagem oferida e 10% para sanções administrativas e recorríveis nos últimos 4 anos. E ainda tem uma tabela que traz também uma gradação com relação à gravidade dos danos, né, ou das vantagens auferidas aí pela concessionária, onde temos, né, 6 alternativas de altíssima até baixa. E depois temos também uma outra tabelinha que estabelece valores de percentuais da condicionante de sanções administrativas em função do número de multas irrecorríveis nos últimos 4 anos. Então, nós temos de 1 a 4, de 5 a 8 multas, de 9 a 12, de 13 a 16, de 17 a 20 e mais de 20. Partindo, então, de 1 a 4, né, como um fator de incidência de 10%, até um índice de 100% para mais de 20 multas. Muito bem. Então, temos aqui a fórmula, né, para cálculo do valor da multa. E para cálculo da multa, a dosimetria observará o percentual máximo estabelecido para cada grupo. Ao final, nós temos a possibilidade, então, de assinatura de termo de ajustamento de conduta com a agência, né, que a concessionária deve requerer, conforme a resolução normativa número 47. O valor das multas será alocado preferencialmente no custeio da ampliação das informações aos usuários das concessões de rodovias e a qualificação das ações de fiscalização. Aqui o interessante é ressaltar que a agência realizará análise de resultado regulatório por meio da proposição de revisão do ato normativo após 3 anos de sua publicação. Senhor presidente, agradeço a oportunidade de apresentar o trabalho técnico e vou colar aqui no chat para que todos tenham acesso. Perfeito, perfeito. Obrigado. É uma boa contribuição. Eu quero cumprimentar o nosso estimado diretor de assuntos jurídicos, Dr. Vinícius Ziller, pela apresentação do seu trabalho. Ele é um trabalho de fôlego e ele é, na realidade, oriundo de uma colaboração interna muito grande da AGES, seus diversos setores. E agora, depois da nossa consulta pública e desta audiência pública, com as colaborações que nós tivermos, para então começarmos a trabalhar exatamente no texto final. Bem, concluída esta parte, agora o espaço de até 15 minutos seria para a manifestação dos poderes concedentes, mas eu não vejo, e a senhora secretária não informa, ou informa que não apresentaram o pedido para fazer manifestações da Secretaria, os representantes da Secretaria de Logística e Transporte, da Secretaria de Parcerias e Concessões. No entanto, eu já registrei, muita honra para nós, a presença do eminente prefeito de Santa Maria, Dr. Jorge Possebon, e ele está presente, e eu pergunto, doutor Jorge, seria este um momento oportuno se Vossa Excelência desejasse fazer alguma manifestação em colaboração nessa nossa audiência pública. Vossa Excelência tem interesse? Muito interesse. Primeiro, eu quero agradecer essa deferência. Grande abraço. É uma honra, mais uma vez eu digo.
Eu primeiro quero iniciar agradecendo a Gergs, o papel fundamental que sempre teve, tem nos ajudado muito no nosso novo contrato que a gente teve com a Corsan, num diálogo muito bacana, onde a gente estava, inclusive, tratando das dosimetrias das penas. Acho que foi muito bacana, porque o contrato que nós fizemos, nós entendimos que em algum momento ele ultrapassou o limite, ele ficou com uma dosimetria que ultrapassava os limites até em algumas questões de multa, e foi graças a Gergs que a gente conseguiu buscar um equilíbrio e hoje a gente continua trabalhando de maneira muito tranquila. Eu quero, meu conselheiro... Muito bom esse seu registro, prefeito. Muito bom esse seu registro. E é um testemunho pessoal importante de uma das cidades mais importantes do Rio Grande. Meus cumprimentos. O que eu quero? Quais são as preocupações que eu tenho agora? Primeiro que eu sou usuário da 287, né? Chego em 2, 3 vezes a Porto Alegre por semana. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Especificamente, eu vou tratar da 287, conselheiro, porque eu participei da formatação do contrato, inclusive a audiência pública que teve, a última audiência pública foi aqui em Santa Maria. Então, eu participei desse contrato. Então, eu vou tecer algumas preocupações que eu tenho. Eu estou com a resolução aqui, eu li toda ela, né? Inclusive, eu falei para o governador e lá para a equipe do governo do Estado que eu iria participar dessa audiência pública. Então, eu tenho uma preocupação, né? Nós temos um contrato que foi feito dessa Rota Santa Maria, carrega o nome Santa Maria, que tem lá todas as suas responsabilidades contratuais. Todas elas foram aprovadas em audiência pública, foram referendadas, foram colocadas no mercado e acabou a empresa... Sacir, né? A Sacir, é que eu chamo tudo Rota Santa Maria. O Sacir não fala o nome da minha cidade, então eu não falo Sacir. É só Santa Maria. Né? Então, essa é a primeira questão. Qual é a interferência dessa resolução aqui, né? Que depois eu faço mais consideração com relação às infrações, num contrato que foi devidamente já aprovado e referendado. E eu também estou, conselheiro Lorenzo, eu também estou tomando a liberdade, como eu sou advogado, e que quando esse assunto chegou aqui para mim, né, eu também tenho o dever de pensar para o futuro do nosso Estado, porque eu não tenho a menor dúvida que as concessões é o que vai salvar o Estado, é o que vai salvar o município. Nós estamos fazendo uma PPP de iluminação pública aqui em Santa Maria, que o município não tem capacidade de fazer. Nós temos cada vez mais problemas com os municípios. Vocês sabem quantas e quantas imposições o próprio governo federal está colocando nos municípios. É o piso do magistério, é o piso do enfermeiro, não sei qual é o outro. Daqui um dia vamos botar além do piso uma casa inteira, nós não vamos conseguir mais governar. Agora colocar os inativos junto no limite prudencial da folha de pagamento. Eu estou aqui com a prefeitura trancada, com dinheiro para trabalhar e não estou conseguindo contratar pessoas. Então, isso acaba gerando um problema muito sério no município, e daí o Estado acaba sendo o nosso município. Então, a gente sabe, eu fico imaginando, nós na nossa freeway, se nós não tivéssemos os pedágios, o que seria de nós? Eu me lembro, naquele período, que ficou um vácuo ali, saiu a Concepa, se eu não me engano, e entrou a CVR. Entrou essa ali. Mas teve um período, teve uma lacuna, que aquilo ficou demolido, que criou um problemão muito sério para todos nós, e para a imagem do Rio Grande do Sul também. Então, eu tenho a preocupação, esta resolução, se tu pegar ali no capítulo 3, do grupo de infrações, da aplicação das sanções e da dosimetria, eu particularmente, eu não conheço o detalhe do contrato que foi feito ali, das sanções lá. Eu achei, conselheiro Lorenzo, extremamente pesado esse grupo de infrações. Até porque eu tenho conversado muito, quando eu viajo e encontro um problema, óbvio, coitado do Renato lá da Rota Santa Maria, eu bato foto, ligo para ele, encho o saco dele, mas também é meu dever como cidadão, não estou nem falando como prefeito, né? Só que nós temos aqui, o que eu tenho visto nesta obra,
que vai de Porto Alegre, de Santa Maria até Tabaí ali, que é a nossa ligação. É impressionante. Nós temos uma pavimentação podre, toda arrebentada por baixo. Agora começaram a fazer as escavações profundas, o que são importantes. Só que, pelo que eu conheço e pelo que eu passo aqui em Santa Maria, as escavações profundas serão em muitos e muitos locais. Daí um dia eu liguei para o Renato, pô, Renato, está demorando demais essa fila aqui. Ele me explicou das normas técnicas que tinha lá. Ou seja, eu como um cidadão, eu também tenho feito o meu papel de cobrar essas questões. E aqui eu não falo com o prefeito, eu falo com tranquilidade, que eu tive a oportunidade de conviver com o Renato, com o próprio menino, aquele que é da Espanha, como é que é o nome dele? Aquilino, se eu não me engano. Eu acho que é, eu não me lembro, né? Como o título dele não está em Santa Maria, eu não me lembro do nome, entendeu, Lorenzo? Não, estou brincando. Né? Então, o que eu tenho uma grande preocupação? Esta resolução, que eu entendo que as imposições, as infrações, as sanções ali estão muito pesadas, eu entendo que nós temos que dar uma olhada nos contratos das outras concessões que nós temos hoje, e aqui seria a minha contribuição, ver de que maneira, o que tem aqui que eu vou ter que botar mais aqui, ou será que o que eu tenho aqui já não está suficiente? Porque não adianta ter aqui e a gente não conseguir executar na prática. É isso, porque nós fazemos uma resolução para cobrar da concessionária e que vem e ganha um dinheiro, e nós temos que cobrar dela mesmo, é muito fácil. Agora nós temos que saber na prática lá. Por exemplo, eu tenho problemas aqui em Santa Maria que eu arrumo uma rua, faço uma rua totalmente nova, no outro dia me estoura a rua lá, porque deu um problema da Corsã, a Corsã tem que ir lá abrir a rua, já não fica o mesmo pavimento que eu tinha, mas daí a culpa não é minha. A culpa é da Corsã, e que também não tem culpa porque não vai conseguir fazer o mesmo pavimento. Claro, a gente vai exigir essas questões. Então, é a grande preocupação que eu tenho, da segurança jurídica, não para os atuais concessionários, eu estou pensando para o futuro, para as futuras concessões. Então, era essa pequena contribuição que eu queria dar, de coração. Confesso, mais uma vez, conselheiro Lorenzon, que eu fiquei extremamente preocupado quando eu tomei a liberdade de ler os tipos de infrações, a dosimetria que vai ser aplicada. Eu entendo que nós temos que ver a compatibilidade dessa resolução com o contrato que já foi feito, porque eu não posso chegar a um ponto, dali um pouco, né, essa concessionária que está aqui, que vai ligar Santa Maria a Porto Alegre, essa concessionária chegar a um ponto de romper um contrato e acabar com o meu futuro de Santa Maria. Já estou com um problema. A Gol, que tinha o voo Santa Maria-São Paulo, a partir do dia 8 de maio, cancelou o voo, porque ela contratou aquela Passaredo, se eu não me engano, essa empresa Passaredo, que estava fazendo a rota. Agora eles brigaram e eu vou estar sem voo. Então, eu estou sem voo de Santa Maria. Se eu não sei se eu sou dessa empresa aí da Rota Santa Maria, eu não sei se o nome é Rota ou é Saci, mas eu da Rota ali, eu avaliando tudo isso aqui, eu não buscaria até talvez uma maneira de rescindir o contrato ou buscar reequilíbrio financeiro no contrato, e daí nós vamos ferrar o consumidor. Então, são essas pequenas considerações que eu gostaria de fazer e dizer que eu, como cidadão, eu não deixo de cobrar também quando eu vejo as questões. Só que, qual é a maneira de nós cobrar? Será que é impondo sanções pesadíssimas? Eu não sei quais seriam os valores aqui, viu, Lorenzo? Eu também estou falando tudo no campo teórico, eu não vi detalhadamente. Só que a minha grande preocupação é quando a gente pensa em punir, e acaba, primeiro, não consegue o resultado imediato da punição, não consegue, né? Então, isso a gente sabe como é que acontece, eu passo aí nos contratos que a gente tem. Mas, segundo o seguinte, nós não vamos estarmos trazendo uma insegurança jurídica para as atuais concessionárias, que eu não me lembro quantas tem aqui no estado, são 2 ou 3? 2 atualmente. 2, né? Bom, para as 2 concessionárias, nós podemos trazer uma insegurança jurídica para os atuais contratos e, além dos atuais, para o futuro.
eu não vou repetir, eu não tenho a menor dúvida que o futuro para o Estado, para poder nós trabalhar, é as concessões. A gente está vendo lá na Serra, acabou dando uma discussão onde foi feito o valor da tarifa, realmente ficou muito alto, o momento que foi feito. Nós tivemos um problema, só da construção civil, a pandemia aumentou 80% o valor do material da construção civil. Eu, para fazer uma obra com 800 metros, que não dá 800 metros, ali uma obra que eu fiz, conselheiro Lorenzon, ali, que eu fiz escavação profunda, deu R$1 milhão em cima, toda a pavimentação, embaixo 900 mil. Não tinha nada, era tudo podre, não tinha drenagem, não tinha nada. Então, eu tenho uma grande preocupação com o investimento que tem que ser feito e com as punições. Isso jamais vai impedir de eu cobrar, como cidadão, evidentemente, melhorias. Então, desculpa se eu me alonguei, eu pedi só 5 minutos, mas vocês me conhecem, eu falo até pelos cotovelos aqui, mas eu não podia deixar de dar essa contribuição e agradecer a oportunidade de poder estar falando com você. Eu agradeço, doutor Jorge Possebon, prefeito, aliás, por falar da forma como Vossa Excelência fala, que foi deputado estadual, que foi prefeito uma vez, já prefeito segunda vez, então não posso criticar isso, porque parece que isso está dando certo para o senhor. Mas eu quero lhe agradecer e dizer que essas suas ponderações todas feitas são muito oportunas, estão sendo recolhidas, e servirão também para nós na análise que nós vamos fazer no conjunto desse trabalho aqui com as nossas equipes técnicas. Vossa Excelência, prefeito, perdendo o avião agora, a estrada tem que estar boa, até porque Vossa Excelência não conheceu quando a ferrovia, nós tínhamos o trem húngaro e o trem minuano que nos levava de Porto Alegre para Santa Maria, de Santa Maria para São Paulo. Sim. Quando eu fiz 10 anos, quando nós fazíamos 10 anos, cada um escolhia um presente. E os presentes que eu fiz, eu escolhi com 10 anos, foi a viagem a Porto Alegre, o trem húngaro. Saía às 11 da noite aqui de Santa Maria e chegava às 7 da manhã em Porto Alegre. Exatamente. E era uma festa no restaurante do trem. Então o senhor não é tão novo assim, porque conheceu um grande abraço, prefeito, viu? Grande abraço, muito obrigado, mais uma vez. Eu quero fazer agora o registro de que está presente, participando dos trabalhos desde o seu início, a eminente procuradora do Estado, doutora Andréa Flores Vieira. Ela é coordenadora setorial junto à Secretaria de Logística e Transportes. Faço este registro e também, registrando a presença dela, digo da importância da sua participação. Devo registrar também, e eu faço com muita alegria, a presença entre nós do eminente vice-prefeito de Santa Cruz do Sul, senhor Elstor Desbicel. Elstor, né? Desbicel. Seja bem-vindo, e me parece que o ilustre prefeito, e também o secretário adjunto da CEPOR, Gabriel Fajardo. E ambos, não é? Estando, agora me atrapalhou um pouco no roteiro que eu havia estabelecido, mas, afinal de contas, a gente estabelece e sabe que nunca dá certo essa questão de horários, né? Mas todos terão oportunidade, talvez um pouco mais reduzido o espaço, mas é importante que ouçamos, então, a presença, inicialmente, do nosso vice-prefeito de Santa Cruz do Sul, Elstor Desbicel, e depois do secretário adjunto da CEPOR, Gabriel Fajardo. Eu quero registrar mais uma vez a nossa alegria, a nossa honra, ilustre vice-prefeito, e lhe concedo a palavra, então. A palavra é sua. Muito boa tarde, estimado conselheiro Aldir Lorenzon. Quem mandou o meu pai me dar um nome tão difícil, eu sou especial, né? Podia ser José da Silva, que ficaria mais fácil. Mas, brincadeira à parte, eu quero congratular a todos os presentes dessa audiência aí, agradecer a oportunidade, em nome da nossa prefeita Helena Hermani, de Santa Cruz do Sul, transmitir um grande abraço a todas as pessoas que participam desse momento importante, dessa discussão, saudar também o prefeito Possebon de Santa Maria, pelas suas manifestações, e eu, com certeza, vou ser breve, porque o prefeito Possebon foi muito feliz em sua manifestação, e eu quero ser solidário às suas palavras. Nós aqui temos um diálogo que diz que o desenvolvimento econômico anda junto com o social. E por que eu digo isso? O desenvolvimento econômico é uma estrada duplicada, é uma estrada que vai, com certeza, mudar a rota no Rio Grande do Sul. E o desenvolvimento social
é o grande número de pessoas que serão ou trabalharão nesse investimento. Nós estamos conversando diretamente com a Rota Santa Maria, com a SACIR, até porque a sede é em Santa Cruz do Sul, e aí as grandes contratações passarão por aqui. E a gente sabe que nós estamos falando hoje de 400, 500 empregos. Essa geração de empregos é muito importante, isso vai gerar renda. E nós temos essa mesma preocupação que muito bem o prefeito Bozebon colocou. Quando, então, a empresa SACIR, hoje Rota Santa Maria, participou de um certame, entrou numa licitação, estava colocado uma situação onde tínhamos regras previstas. Não desmerecemos o grande trabalho e elogiar também aqui e cumprimentar o conselheiro Vinícius aí, consultor jurídico aí, pela bela apresentação, muito clara, mas nós também temos a mesma preocupação que isso trará uma insegurança jurídica ao trabalho e à continuidade da SACIR e da Rota Santa Maria. Então, queremos, em nome do município de Santa Cruz do Sul, em nome da nossa prefeita, solicitar que haja uma reconsideração para que esses números que hoje são colocados e que a gente tem uma certa preocupação que possam trazer a insegurança jurídica ao trabalho, ao desenvolvimento e ao progresso de toda a região central do Rio Grande do Sul, para que seja reavaliado. Nós agradecemos pela oportunidade, desejamos a todos já de antemão uma feliz Páscoa e que a gente possa, nesse espírito agora também de Páscoa, celebrar com muita fraternidade a todos. Muito obrigado, conselheiro Aldir, pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Um abraço, nosso vice-prefeito Elston Desbicel, transmita a nossa prefeita Helena Hermani, e um grande abraço também, e quero dizer que também, como fizemos com o prefeito de Santa Maria, Jorge Bozebon, estamos recolhendo também essa sua manifestação e vai fazer parte integrante do nosso trabalho para que nós possamos analisar. Um grande abraço e retribuímos os votos de Feliz Páscoa. Seja feliz. Agora, dando prosseguimento, eu também vou conceder a palavra ao senhor Gabriel Fajardo, que é secretário adjunto da Secretaria de Parceria e Concessões do Estado do Rio Grande do Sul. Eu também peço a consideração especial, gentileza, do eminente secretário adjunto, em função das dificuldades que nós temos tido em função dos horários, mas eu quero ter a satisfação de ouvir a sua manifestação, ilustre secretário adjunto Gabriel Fajardo. Eu estou agora com a dificuldade, eu não estou encontrando aqui o senhor secretário adjunto. Eu peço auxílio da nossa assessoria, porque eu não estou vendo. Se ele está presente, Gabriel Fajardo? Ele solicitou... Ele havia solicitado... Ele havia solicitado manifestação. Para se manifestar ao final, porque não tinha chegado, mas ele estava conectado até agora. Está conectado? Eu pergunto, faço a pergunta, não estou tendo conhecimento aqui agora. Bem, então vamos deixar para uma outra oportunidade. Está presente? Olá, desculpem, tudo bem? Muito bem. Gabriel Fajardo, seja bem-vindo. Estamos lhe ouvindo, a palavra é sua. Eu peço a sua consideração, porque nós tivemos algumas dificuldades de tempo para conduzirmos a nossa audiência, mas a Vossa Excelência tem toda a manifestação à sua disposição. Perfeito, prometo não demorar, já agradeço de antemão a oportunidade de participar dessa audiência pública, parabenizo a Gerges pela iniciativa de estar sempre preocupada com os avanços regulatórios dentro das concessões concedidas, mas venho fazer algumas considerações, óbvio, com a expectativa de que a gente possa sempre avançar e alinhar dentro do debate para os normativos aqui da Gerges poderem ser sempre algo que vai avançar e não retroceder na experiência regulatória aqui do Rio Grande do Sul. O que eu queria fazer consideração, se me permitem, é que, dado a competência que a Gerges tem para poder, sem dúvida alguma, isso reconhecido, inclusive, recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, fazer regulamentação a respeito das penalizações dentro dos serviços públicos que são regulados pela agência, também há, de outro lado, a necessidade de serem observados os termos contratados pelas concessões já concedidas e também trabalhar com que esses normativos possam conversar com o Programa Estadual de Concessões Rodoviárias que vem sendo estruturado pela Secretaria de Parcerias e Concessões aqui pelo Governo do Estado. Isso porque o Governo do Estado tem hoje 2 rodovias concedidas, a Rota de Santa Maria e a Caminhos da Serra Gaúcha,
que tem termos, obviamente, contratualizados, e que, sob, né, pena da segurança jurídica e da previsibilidade do investimento privado, poderiam ser comprometidos caso algum desses termos seja violado com base em alguma normativa posterior. Portanto, o meu posicionamento, o posicionamento aqui do governo do Estado nesse sentido, vai só no sentido da gente conseguir harmonizar aquilo que precisa ser aprimorado do ponto de vista de técnica regulatória, mas também daquilo que já vem sendo protegido ou deve ser protegido sob o manto do ato jurídico perfeito e dos contratos celebrados, para que a gente possa não ter nenhum comprometimento daquilo que já foi avançado, mas que também a gente não possa paralisar a atividade regulatória da agência reguladora, no sentido de que ela precisa se avançar. A gente vem observando um movimento hoje muito positivo da ANTT de fazer um regulamento de concessões rodoviárias que pretende uniformizar regras regulatórias, dado que nós já estamos na 4ª ou 5ª rodada de concessões rodoviárias federais, mas também de respeitar os termos que foram contratualizados, permitindo que as empresas privadas que sejam contratadas pelo governo federal possam aderir ao chamado regulamento de concessões rodoviárias, ou seja, prestigiando os contratos de concessão, mas também permitindo que aqueles avanços regulatórios colocados em normativos submetidos à consulta como essa que estamos vivenciando agora na AGERGS, possa ser objeto de adesão por parte das empresas privadas. Então, eu queria só fazer a reflexão de que é possível, ao meu ver, conciliar, harmonizar o avanço que está sendo proposto com também as concessões já existentes, e mais, que para o programa de concessões rodoviárias que nós já estamos em curso aqui pela Secretaria de Parcerias e Concessões, que a gente também possa alinhar aquilo que está sendo pretendido dentro dos novos contratos de concessão com a posição da agência reguladora em relação ao normativo agora submetido à consulta pública, para que o Estado, numa estratégia regulatória uniforme, não se desalinhe em relação àquilo que está sendo projetado como novos contratos e aquilo que está sendo proposto para atividade regulatória independente da agência reguladora. Então, queria só colocar a Secretaria de Parcerias e Concessões à disposição para poder dialogar, para poder continuar nessa frente de uniformidade, de harmonização com o trabalho regulatório independente, mas também fazer uma ode aqui, né, fazer um prestígio aos contratos celebrados, para que o programa de investimentos, que é tão importante para o Estado do Rio Grande do Sul, não seja comprometido por qualquer medida que esteja em desarmonia com aquilo que o Estado como um todo planeje para o investimento no setor rodoviário. Muito obrigado. Muito bem, Gabriel. Olha, foi muito importante a sua participação em representação da Secretaria e, particularmente, eu fico feliz de ver a segurança e o conhecimento que Vossa Excelência tem, e que imagino seja também do secretário, essa disposição de trabalho. Eu não sei se o Gabriel sabe, eu tenho uma longa história na vida política do Rio Grande, tendo sido deputado, presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Contas, enfim. Hoje estou prestando essa colaboração a convite do governador e com a aprovação da Assembleia Legislativa aqui na AGERGS. Mas eu não recordo da sua participação. Você teve participação já em outras atividades do Estado do Rio Grande do Sul, Gabriel? Primeiro, me permita fazer aqui um prestígio ao senhor conselheiro, que eu conheço, sei de longa data sobre sua atividade prestada aqui para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, e desculpa não ter me apresentado anteriormente, entrei meio afoito aqui para a audiência, mas eu venho do Estado de Minas Gerais, estava na Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, e agora no novo mandato do governo Leite, fui chamado para o cargo de secretário adjunto na Secretaria de Parcerias e Concessões, e venho, né, no início desse novo mandato, mas reafirmo aqui o meu desejo e comprometimento em estar à disposição da AGERGS, dos conselheiros, para poder contribuir. Já temos uma relação proveitosa com o conselheiro presidente Sena e fico à disposição do conselho para diálogo. O presidente Sena já nos fez uma informação mais completa da presença dele, junto com o secretário Pedro Capelupi, num trabalho que já teve, enfim, há dias. Ainda não tive o prazer de conhecer o secretário Pedro, mas eu quero dizer a Vossa Excelência que seja bem-vindo e que traga essa contribuição das alterosas aqui, é muito importante para nós a sua experiência. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, senhor. Agora, nós vamos dando prosseguimento, claro. Eu tenho a inscrição, eu pergunto para a nossa assessora, do senhor Marco Aurélio, que é o eminente presidente
presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias, Marco Aurélio Barcelos, que já está inscrito. Eu pergunto, doutor Marco Aurélio. Seja bem-vindo, doutor Marco Aurélio. Seja bem-vindo e a palavra é sua, por favor. Muito obrigado, conselheiro Lorenzon. É uma satisfação ter a oportunidade de dialogar, né, com a GEGS e com todos os demais que estão aqui presentes nessa audiência. Então, quero cumprimentá-lo, em nome do senhor, cumprimentar a todos que estão conosco aqui. A ABCR... O senhor está falando de onde, doutor Marco Aurélio? Por favor. Eu falo, conselheiro, estou aqui no estado de São Paulo agora, né? Ah, muito bem. Seja bem-vindo, mais uma vez. É o estado sede, né, da nossa associação. Certo. Só para registrar, viu? Excelente, obrigado, conselheiro. A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, conselheiro Lorenzon, ela reúne 50 concessionárias hoje no Brasil, é a voz das empresas que hoje administram e gerem as rodovias concedidas no nosso país. Nós temos hoje um programa extremamente vultoso de concessão de rodovias. A BCR, ela fez este ano 27 anos, e a gente queria fazer alguns destaques importantes em relação a essa iniciativa da GEGS, e eu queria começar contextualizando e reconhecendo, conselheiro e todos aqui, o importante papel, a política que tem sido implementada no Rio Grande do Sul para a atração de investimentos. Rio Grande do Sul hoje, junto com outros estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem sido vetores, atratores da atenção, não só de investidores nacionais, mas de investidores internacionais. A gente pode afirmar com a franca certeza de que o programa de concessões de rodovias do Rio Grande do Sul é um dos grandes promissores e ele tem sido colocado na mesa, no mapa de possíveis destinatários de investimentos, daqueles que hoje avaliam o seu ingresso, a sua participação na infraestrutura rodoviária do país. Esse é um aspecto importante, porque, de um lado, isso gera uma responsabilidade grande por parte das estruturas e das instituições do Estado, para, de um lado, sinalizar a segurança jurídica e, para, de outro, demonstrar o preparo e a capacidade de regular os contratos. Acho que todos temos uma expectativa muito grande sobre a capacidade regulatória. Evidentemente, falo aqui como representante das empresas de concessão, mas posso falar com muita tranquilidade também do lado dos usuários, né? Não das rodovias, né, gaúchas, mas das rodovias que estão esparramadas ao longo do país. Ou seja, é importante, sim, que haja iniciativas, que haja medidas, que haja uma dinâmica regulatória no Rio Grande do Sul para que a emissão do sinal quanto à segurança e à capacidade regulatória do Estado possam ser apreendidos por todos esses interlocutores, os usuários, os investidores, os controladores, a população em geral. Logo, ter discussões regulatórias é algo extremamente saudável, extremamente bem-vindo. O que chama a atenção, conselheiro, e a todos aqui, sobre essa iniciativa da GEGS, diz respeito a três aspectos, a três pontos, a três dimensões que nós gostaríamos de compartilhar com todos aqui. Primeiro, envolve a percepção do conjunto de medidas, né, do conjunto de sanções que estão hoje disciplinadas na proposta, na minuta de resolução em si. E, antes de aprofundar esse aspecto, também é importante trazer um elemento ao contexto de todos. O setor de concessão de rodovias quer uma agência reguladora forte. Não há mais espaço para uma agência reguladora que não tenha o domínio dos contratos, que não implemente a fiscalização, que não implemente a regulação. Nós vimos, inclusive, recentemente, se me perdoem, ou se me permitam aqui avançar com esse parênteses, nós vimos, inclusive, recentemente, nos manifestando contra algumas iniciativas legislativas no plano federal que visam enfraquecer as agências reguladoras. Inclusive, com o próprio professor Sena, vimos acompanhando o esforço do professor para que a pauta da regulação ela possa ser fortalecida. Por todos, vale citar uma emenda feita a uma importante medida provisória hoje em curso, que simplesmente aniquila a capacidade regulatória, não só das agências federais, mas gera um precedente grave para o âmbito dos estados e para o âmbito dos municípios. Ou seja, o contexto que eu quero registrar de antemão é que nós queremos uma regulação forte. Nós, como investidores, como concessionários, queremos uma regulação forte. Mas é importante estarmos atentos a alguns aspectos, e eu inicio aqui tratando da primeira dimensão relacionada à proposta normativa da GEGS, que é o conjunto, a sistemática de sanções em si. E a nossa avaliação, conselheiro, é de que
a disciplina do sancionamento trazida, ela, conforme nos disse, conforme já adiantou o próprio prefeito Jorge, do município de Santa Maria, ela transcende o que nos parece parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. O papel, conselheiro, aceita tudo. Podemos colocar penalidades gravíssimas, penalidades impossíveis no âmbito do papel, mas é importante que nós saibamos, qual é a materialidade, qual é a implementabilidade dessas sanções, e talvez o mais importante, qual é o impacto que essas sanções geram, especialmente para os usuários. Olhando prospectivamente, olhando para o programa de concessões do Rio Grande do Sul, que ainda tem uma série de projetos no seu pipeline, sanções irrazoáveis e desproporcionais, como são aquelas que aparentam estarem traduzidas no normativo, elas implicam um aumento tarifário, porque isso significa um incremento do ônus operacional por parte das concessionárias. E digo mais, se não um incremento tarifário, a possibilidade de os investidores serem afugentados do ambiente de negócios no âmbito do Rio Grande do Sul, porque ninguém quer arriscar um empreendimento que, por qualquer deslize, ainda que justificável, ou ainda que contrário à própria ingerência da concessionária, dispare uma penalidade que coloque em xeque a sustentabilidade do negócio. E é este o ponto que nos parece ser fulcral em relação ao sistema de sanções. Ele coloca em xeque a sustentação financeira do negócio. Então é importante, e aqui eu também faço coro às palavras do secretário Fajardo, é importante que se visualize a efetividade do conjunto de sanções e como ele conversa com a política de concessões prospectiva, daqui para frente. Ela atrai ou ela retrai? E ainda que nós dissemos, ou afirmássemos, mas as concessionárias elas têm de estar preparadas. Elas até podem e deverão estar preparadas, mas isso vai sair muito caro para o usuário. De outro lado, além de uma análise em si da sistemática, nos chama a atenção alguns aspectos de governança regulatória. E aqui, conselheiro, é claro que nós entendemos todo o esforço de diálogo, de construção que a AGERGS promoveu, mas o prazo nos pareceu exíguo para que nós fizéssemos essa avaliação de forma mais aprofundada. Nós tivemos 13 dias úteis para nos pronunciar, para empreender a análise, o estudo, a reflexão sobre a proposta. E, adicionalmente, a despeito da muito bem feita a apresentação do Dr. Vinícius, nós sentimos falta no site da agência, nos documentos disponibilizados para essa nossa reflexão, por exemplo, dos estudos de análise de impacto regulatório, que pudessem dialogar com essas nossas preocupações sobre o prospectivo ou futuro do programa de concessões e o retrospectivo. Mas eu dizia que as nossas ponderações elas vão orbitar sobre 3 camadas. A primeira camada é do sistema sancionatório em si, a sua razoabilidade, a sua proporcionalidade, o quanto ele pode ser benéfico, efetivo para o usuário, ou o quanto ele vai tornar a vida da AGERGS, me perdoe a expressão, conselheiro Lorenzon, um inferno burocrático cartorial, no sentido de a aplicação das sanções gerar uma ida e vinda infindável de recursos que acabem igualmente desaguando no judiciário, e incrementando o custo regulatório sem nenhuma efetividade, sem nenhuma produção de resultado lá na ponta. A primeira camada, portanto, diz respeito ao sistema em si. A segunda camada diz respeito a essa carência quanto aos substratos, quanto aos elementos que foram veiculados no âmbito da audiência pública para que essa reflexão pudesse ser feita de forma mais contundente, mais refletida, até por nós que estamos aqui contribuindo. E a terceira camada, ela se coaduna, ela se ajusta a uma preocupação trazida também pelo secretário Fajardo quanto aos momentos de implementação dessa normativa. Se é uma normativa que virá daqui para diante, com os ônus que eu comentava, que se referem à dita primeira camada, ou se é um sistema normativo que vai se aplicar de forma universal para todas as concessões de rodovias no Rio Grande do Sul, quer as do futuro, quer as do passado. E em relação às do passado, chama a atenção o fato de esse sistema trazer uma sobreoneração em relação àquilo que originalmente constava no contrato. Nós fizemos aqui um cálculo de que há pelo menos 120 novas penalidades
que afloraram, que erigiram a partir dessa sistemática de sancionamento proposta pela GERGS. E mais, o quanto a referência da dosimetria, ela também alcançou patamares de agigantamento. Então, nós deixamos de ter um valor referencial e passamos a trabalhar com sanções lastreadas no faturamento da concessionária. Grosso modo, nós estamos falando aqui de sanções, que às vezes envolvem a transmissão de documentos burocráticos que passam a custar, as multas passam a contabilizar algo próximo a R$40 mil. Então fica muito caro, há uma sobreoneração, há um impacto sobre as condições operacionais, as condições de contorno originárias dessas concessões que já estão celebradas no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, e é impossível nós não olharmos para essa dinâmica, para esse fenômeno, sob o prisma da segurança jurídica, sob o prisma do ato jurídico perfeito. Portanto, se ainda assim for vontade da GERGS, do Estado do Rio Grande do Sul, trazer um sistema sancionatório extremamente rigoroso e que transcenderia a razoabilidade no nosso ponto de vista, há dúvida se esse sistema vai ser daqui para diante, com as consequências que isso implicaria, ou daqui para trás, o que, no nosso entender, é infringente, é contrário ao princípio da segurança jurídica e acresce como um sinal negativo para a política de concessões do Rio Grande do Sul. Nós precisávamos, conselheiro Lorenzon, com toda a vênia, com todo o respeito, fazer esses registros para que essas reflexões elas pudessem ser aprofundadas, tanto no âmbito da GERGS, que é uma das agências de referência no Brasil, quanto da sociedade gaúcha, da sociedade rio-grandense. Eu agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar esses pensamentos, esses pontos de atenção. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio. Muito importante a sua participação, pelo conhecimento, pela experiência que Vossa Excelência tem. É uma contribuição, uma colaboração que será analisada, será muito seriamente analisada, posso dizer a Vossa Excelência, porque nos ajuda muito essa participação que estamos tendo de todas as partes interessadas neste tão importante assunto. Quero lhe agradecer mais uma vez e dizer que a GERGS está inteiramente à disposição. E vamos dar prosseguimento para ouvir mais concessionários. Está escrito para falar em nome, em representação da Rota de Santa Maria, o senhor Rafael Fernandes. Rafael, seja bem-vindo e a manifestação, a palavra é sua, Rafael. Obrigado, conselheiro. Prezado conselheiro, todos os participantes dessa audiência, boa tarde. Falo em nome da concessionária de Rota de Santa Maria e é com alguma preocupação que nós recebemos esse processo de alteração normativa. Fazendo coro à fala dos que me antecederam, muito embora nos pareça muito relevante que a agência se aproprie da regulação do contrato e ganhe musculatura no estabelecimento de normas para reger essa relação concessória, a norma de hoje nos traz alguma preocupação por questões relativas à proporcionalidade das sanções e também em relação ao processo de aprovação da sanção. Mais do que, antes de entrar na discussão específica desses dois primeiros pontos, nos parece pertinente destacar que a norma de hoje é uma das mais relevantes para o programa de concessões estruturados pelo governo do Estado e também para as concessionárias, como a Rota de Santa Maria, que já possuem contratos assinados com o Estado do Rio Grande do Sul. Isso por dois motivos. Primeiro, em função dos impactos que essa norma gera para as concessões já assinadas. Em segundo, em razão da mensagem que uma aprovação de uma alteração deste tipo em contratos de concessões já assinados pode passar para o mercado, caso ela seja de fato levada adiante. A minuta de resolução proposta, ela pretende instaurar um novo sistema de penalidades, aplicável a princípio a todas as concessões de rodovias estaduais, tanto as já concedidas quanto as que vierem a ser concedidas. Em que pese a boa intenção da norma, ela nos parece que incorre em algumas desproporcionalidades. Apenas para se ter uma dimensão inicial da dimensão das reformas pretendidas, a resolução cria 124 novos tipos de infração apenas para o contrato já celebrado pela Rota de Santa Maria. Para cada uma dessas infrações, institui-se uma sanção que nos parece demasiada. A se considerar apenas o contrato de concessão referente a 287, as novas penalidades representam um aumento considerável. As sanções saltam de um patamar mínimo de R$ 410 e de um limite máximo de R$ 41 mil para um patamar mínimo de em torno de R$ 500 mil e para um limite de
2,5 milhões por evento, isto se considerados os faturamentos mais recentes da Rota de Santa Maria. Ao se proceder a alterações desse tipo, a minuta de resolução elaborada pela AGERGS impacta profundamente os contratos celebrados no Estado. À época da assinatura desses contratos, não se consideravam essas sanções e os valores de multa eram discutidos. A revisão desse sistema, acrescendo sanções e criando valores vultosos de penalidades, desestrutura todas as premissas econômicas, financeiras e de exposição a risco consideradas pelas atuais concessionárias em sua proposta na licitação. Em outras palavras, a revisão agora discutida desnatura por completo as condições originais pactuadas com o poder concedente. E é importante frisar, para que se tenha efetiva dimensão do impacto da norma discutida, que o sistema de penalidades dos contratos não é um tema de pouca importância para a formulação das propostas nas concessões. Pelo contrário, é tema central, que serve de referência para que os investidores estimem os riscos a que estão expostos, o custo das garantias e os seguros a serem contratados para operar o ativo concedido, e bem como avaliem o custo de capital de se investir naquele projeto. A decisão de assumir o projeto, portanto, é inteiramente pautada por esses valores, que, por sua vez, são diretamente influenciados pelo sistema de penalidades do contrato. Alterar repentinamente esse conjunto de normas invalida todas as projeções iniciais que instruíram a decisão do parceiro privado em aderir ao projeto ofertado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Ao fim e ao cabo, promover esse tipo de alteração é trair a confiança do investidor e pôr em xeque a viabilidade econômico-financeira dos contratos assinados. Esse tipo de postura não nos parece atender à boa governança regulatória que é tão peculiar a esta agência. Primeiro porque, e agora entrando mais especificamente no processo de elaboração da norma. No que diz respeito ao processo de elaboração da norma, este nos parece irregular ao menos em 3 perspectivas. Primeiro, nos parece legal porque contrasta com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança legítima. Princípios todos estes fundamentais e aplicáveis a qualquer processo administrativo que tome lugar no Estado do Rio Grande do Sul. Segundo, a norma também nos parece legal porque sua elaboração dispensou etapas juridicamente obrigatórias, notadamente a avaliação de impacto regulatório e análise das consequências concretas da alteração proposta. E terceiro, a norma também nos parece legal porque disciplina temas que não são de competência dessa agência, que são, dentro do esquema legislativo do Estado do Rio Grande do Sul, atribuídas ao poder concedente. Sendo mais específico, no que diz respeito à segurança jurídica, vale lembrar que esse é previsto pelo artigo 2º, inciso 2º da Lei Estadual de Processo Administrativo. E esse princípio traduz um dever geral de preservação da estabilidade e da previsibilidade das relações administrativas travadas no Estado. Esse é um princípio que confere esteio para a celebração de contratos com iniciativa privada e incute a confiança de que os pactos firmados serão cumpridos na forma em que celebrados. A presente norma, proposta pela agência, já em sua intenção inicial viola esse preceito. Não é preciso muito para percebê-lo, pois a norma pretende revisar por completo o sistema de penalidades originalmente pactuadas dos contratos do setor de rodovias. A norma, ao invés de prestigiar a segurança jurídica, frustra por completo as condições originais pactuadas e cria um cenário de absoluta incerteza jurídica. Para se ter segurança jurídica, é preciso se conservar os contratos celebrados. Aliás, na experiência nacional, como foi bem lembrado em fala anterior, os precedentes realizados pelas agências reguladoras demonstram um certo prestígio à segurança jurídica. A ANTT hoje tem realizado um amplo processo de revisão regulatória com a instituição dos regulamentos de concessões rodoviárias, que buscam ali uniformizar as regras dos contratos em relação a vários temas. E um deles é o tema de penalidades. No entanto, para evitar situações de conflitos de alteração regulatória com as regras dos contratos já vigentes, a ANTT cuidou, já na primeira norma do processo de revisão dos regulamentos de concessões rodoviárias, instituir regra clara que a eficácia das novas normas editadas somente aplicarão-se aos contratos já celebrados se houver um termo aditivo a ser bilateralmente negociado com as concessionárias. Enquanto esse termo aditivo não for celebrado, as regras contratuais permanecem em vigor. Né? E ainda podemos falar também de violações nesse processo de elaboração da norma da AGERGS, a boa-fé, que também está prevista na Lei Estadual do Processo Administrativo. Esse preceito ele envolve a observância de alguns padrões éticos jurídicos à atuação administrativa, dentre os quais se destaca a vedação ao comportamento contraditório. Infelizmente, a alteração ora pretendida pela AGERGS vai exatamente ao encontro do comportamento contraditório, porque todo regramento contratual originalmente estabelecido, inclusive em relação ao sistema de penalidades ora em vigor no contrato, ele foi analisado e aprovado por essa agência há 2 anos e meio atrás. Então, é com absoluta surpresa que nós
recebemos desta mesma agência uma minuta de reforma do sistema de penalidade desses contratos, aplicando-se inclusive para contratos já celebrados. Isso nos parece militar contrariamente ao interesse da confiança legítima e do princípio da boa-fé, que se aplica também a esse processo de revisão normativa. O segundo ponto que nos preocupa nesse processo de elaboração da norma é relacionado à análise de impacto regulatório, bem mencionada pelo presidente Marco da BCR. Em que pese o relatório bem apresentado pelo diretor jurídico da agência, cumpre salientar que, para além da exposição dos motivos, das motivações que estão por trás da norma, a legislação hoje exige que essa alteração regulatória seja instruída por análises específicas que busquem analisar quais são as alternativas regulatórias à disposição para aquele caso concreto e quais são, sobretudo, as consequências para o ambiente regulado, para os usuários, para as concessionárias e para o próprio poder concedente da edição da norma pela agência. Né? Se você hoje buscar na legislação federal aplicável às agências reguladoras, a análise de impacto regulatório é obrigatória, ela está prevista no artigo 6º da lei, que se estende a todas as agências do governo federal. No estado do Rio Grande do Sul, esse dever também consta na legislação, muito embora não com este nome de análise de impacto regulatório, mas a própria Lei de Processo Administrativo do Estado prevê em seu artigo 55 a obrigatoriedade de que todas as decisões administrativas do Estado sejam antecedidas de uma análise concreta das consequências geradas pela decisão, e com a indicação específica das alternativas analisadas para a elaboração do ato normativo e a demonstração da necessidade e adequação da decisão adotada naquele ato normativo específico. Né? Para se ter uma dimensão, a ANTT, nesse mesmo processo de revisão dos regulamentos de concessões rodoviárias, também tem adotado uma série de passos para cumprir com esses deveres. Antes de iniciar a própria discussão sobre minutas, a agência cuida de estabelecer reuniões técnicas com representantes do setor a respeito das normas que pretende editar. Ato contínuo, abre-se uma consulta e uma audiência pública com uma minuta de norma, sempre acompanhada de um relatório, indicando as alternativas estudadas, os objetivos pretendidos com a norma e a justificativa para sua elaboração. Além desse relatório, há uma análise de impacto regulatório. Após a audiência e consulta, novas rodadas de discussão são conduzidas e só então a norma é publicada. O processo hoje conduzido e discutido nessa audiência, nenhuma dessas premissas nos parece ter sido observada. Abriu-se a presente consulta, em que se otorgou algo em torno de 13 dias úteis para que todos os interessados pudessem analisar a norma proposta e elaborar suas contribuições. Sentimos falta também na indicação do site da agência qualquer análise de impacto regulatório e análise sobre as consequências que a edição de uma norma desse tipo pode gerar. Tudo isso nos evidencia, conselheiro, que a presente norma ainda carece de maior discussão e não tem aderido às principais normas de governança regulatória aplicáveis no país. E diz respeito também às competências do poder concedente, a norma também nos parece incorrer em um vício por incluir dentro da regulação da agência temas que são de competência do poder concedente. Como se sabe, o Marco Estadual de Concessões Rodoviárias estabeleceu uma repartição das competências entre o poder concedente e essa agência. Para o poder concedente, foram reservados temas relacionados à fiscalização técnica, relacionados a projetos de engenharia, obras e serviços exigidos pelo PER para concessão. A agência reguladora reservou-se ali uma regulação relacionada ao IQD, ou seja, ao Índice de Qualidade e Desempenho, temas relacionados ao equilíbrio econômico-financeiro, e regras de governança regulatória, como, por exemplo, planos de contabilidade regulatória, troca de informações entre a concessionária. No entanto, quando lemos a norma, percebemos que a agência arroga para si competências de fiscalização e aplicação de penalidades relacionadas a parâmetros técnicos de obras e serviços da concessão. Isso fica evidente quando se trata ali de normas referentes a sanções sobre condições e parâmetros de meio-fios, sobre intervenções de engenharia de recuperação do pavimento e serviços de manutenção do sistema rodoviário. Avançando um pouco para o mérito das normas instituídas pela agência, também é importante ressaltar que a edição dessa norma, com alterações realizadas sobre os contratos já celebrados, impactam, geram desequilíbrios econômico-financeiros. E essa alteração, ao ser promovida pela agência reguladora do Estado, ela configura uma alteração unilateral desse contrato, com impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro, e que, por força de lei, por força do artigo 9º da Lei Federal 8987/95, somente poderia ser autorizado
caso a alteração contratual fosse realizada de forma concomitante ao reequilíbrio contratual. Por esse motivo, também sentimos falta, nos documentos disponibilizados por esta audiência pública, estudos relacionados à estimativa do impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e sobre as formas pelas quais se vislumbra a possibilidade de recomposição desses impactos, para que, quando essas normas efetivamente entrem em vigor, o equilíbrio do contrato possa ser concomitantemente recomposto. Ainda na linha do mérito das disposições da norma, eu faço coro também a uma manifestação anterior que dizia ali de uma sobreoneração das concessionárias já assinadas, né? Uma eventual superposição entre as novas normas e as normas de penalidades já previstas no contrato. Mas eu adiciono algumas considerações. Para além dessa sobreposição dos sistemas de penalidade, também nos parece haver uma sobreposição das penalidades previstas na nova norma com o sistema de IQD e com outros sistemas do contrato, como o desconto e acréscimo de reequilíbrio, que já prevêem onerações à concessionária para caso de descumprimento de determinados parâmetros. Nós temos alguns exemplos, como, por exemplo, a ideia de se apenar obrigações relativas à sinalização vertical e horizontal da rodovia. Esses temas estão sujeitos a reduções tarifárias pelo sistema de desconto e acréscimo de reequilíbrio. Com esta nova norma, nós vamos sobrepor esta perda de arrecadação a um novo processo sancionatório. Situações similares ocorrem quando a norma disciplina temas que são abrangidos pelo IQD, como, por exemplo, acontece com o sistema de informações aos usuários. A concessionária tem uma obrigação de fazer relatórios periódicos dessa agência sobre suas comunicações com os usuários. Se ela descumpre essas obrigações, ela perde remuneração através do IQD. Agora, não só ela perderia a remuneração com o IQD, como também passa a estar sujeita a um sistema de penalidades. Veja que, ao longo do tempo, o contrato e essa nova resolução podem estabelecer sobreposições que aumentam exponencialmente os ônus imputados a essa concessionária e podem, ao invés de contribuir para um harmonioso cumprimento do contrato, gerar um excesso de sanções que podem culminar na inviabilização econômico-financeira do contrato. Em relação à proporcionalidade abordada, nós também entendemos que o valor das multas aplicadas nos parece ligeiramente desproporcional. Como eu disse, o valor das multas podem variar aí em um intervalo de 45 mil a 2 milhões e meio de reais por evento infracional, isso se considerarmos aí os últimos faturamentos da concessionária. Se a concessão obter maior sucesso, a tendência é que esses valores aumentem junto com o aumento do faturamento da concessionária. Para se ter uma dimensão, os contratos mais recentes da NTT, como por exemplo o lote de rodovias federais do Rio Grande do Sul, que está hoje em audiência pública na agência, as sanções variam de um mínimo de 133 mil a 960 mil reais. O máximo, portanto, está bem abaixo do máximo que se estabelece hoje na minuta proposta pela AGEX. Na ETESP, mesmo se identifica, a sanção mínima é até similar à proposta pela norma da AGEX, mas o valor máximo extrapola em muito o valor proposto pela ARTESP. Nós estamos falando que é algo de em torno de 2 milhões e meio de reais, enquanto a ARTESP limita esse valor a 540 mil reais por evento. E mais do que isso, nos chama a atenção a desproporcionalidade entre o valor das sanções com a gravidade das infrações que estão sendo apenadas. Nós estamos falando aqui, como foi mencionado no próprio relatório do diretor jurídico, estamos apenando sanções como não entrega de relatórios, infrações como manutenção da vegetação em cumprimento maior que 30 centímetros, multas de 45 mil reais ou, eventualmente, até 2 milhões e meio de reais. Há desproporção evidente nos valores das normas e na gravidade das condutas praticadas. O sistema de atenuantes e agravantes previstos pela norma também nos parece desproporcional. Primeiro, sobretudo porque reduz duas hipóteses de possibilidade de atenuante da infração. Primeiro, a confissão da infração e, segundo, a adoção prévia de condutas para corrigir situações irregulares. Para majorar as sanções aplicadas, são possíveis 9 outras hipóteses, né? Mas o que mais nos chama a atenção... Doutor Rafael, desculpe interrompê-lo, mas eu quero pedir a Vossa Excelência que encaminhe a conclusão, porque o tempo já foi suficiente, já ultrapassou os 15 minutos, mas, de qualquer maneira, eu peço que Vossa Excelência conclua a sua manifestação.
Claro, conselheiro. Encaminho à conclusão, peço só mais alguns minutinhos. Estou na parte final. Essa redução às hipóteses de atenuantes a duas situações nos parece operar contrariamente ao direito de defesa, por uma simples razão. Porque se não há confissão ou adoção de prévia correção da infração praticada, a concessionária automaticamente não fará jus a nenhum atenuante. Se ela exercer o direito de defesa, ou seja, não reconhecer a existência de nenhuma infração e, portanto, não confessar, ela automaticamente está proibida de usufruir das atenuantes. Nesse sentido, não nos parece proporcional também adotar esse critério. A reincidência também não nos parece proporcional. O prazo de 4 anos para se calcular a reincidência nos parece fora de proporção com o que se adota no setor. A AGEPAR, por exemplo, adota um período de apenas 2 anos, a ANDT adota um período de apenas 3 anos. Aqui nós estamos avançando em muito ao considerar um período de 4 anos. Há estabelecimento também de sigilo em investigações preliminares que sejam conduzidas pela AGERGS. Essas hipóteses também nos parecem inconstitucional. Infelizmente, ela não se insere em nenhum tipo de exceção ao princípio da publicidade que rege todos os processos administrativos no Estado. E, por fim, conselheiro, existem algumas incongruências da norma em relação ao conteúdo do contrato de concessão celebrado pela Rota de Santa Maria. Em linhas gerais, a norma criada pela AGERGS institui penalidades para obrigações que não existem no contrato, ela institui prazos para cumprimento de obrigações que também não estão previstos no contrato, ou também criam obrigações que não estão previstas no contrato de concessão. Todos esses fatores, conselheiro, aqui concluo, indicam que a norma não nos parece em condições de seguir para a publicação e que pressupõe um processo de maior debate e maior discussão. Portanto, encerramos pedindo, primeiro, a preservação da segurança jurídica dos contratos celebrados, com a não extensão de eventual nova norma aos contratos de concessão já celebrados. Além disso, entendemos pertinente solicitar a suspensão desse processo de redição normativa com seu eventual reinício e para que se estabeleça um novo processo administrativo que, de fato, atenda aos deveres de diálogo e de análise do impacto regulatório da norma. E, por fim, pedimos também a implementação de correções em relação às diversas irregularidades que aqui indicamos e também indicamos em manifestação formal no processo de consulta pública. Eu agradeço a paciência e o tempo de todos. Muito bem, doutor Rafael. Muito importante a sua participação e a experiência que o senhor tem, as ponderações feitas, enfim, as colocações em relação aos mais diferentes aspectos desta minuta e essas considerações todas da sua manifestação, assim como a manifestação feita pelo doutor Marco Aurélio, elas estão gravadas e serão transcritas e farão parte da análise que os nossos setores técnicos da AGERGS e todos nós do Conselho estaremos fazendo em relação a esse importante trabalho. Meus cumprimentos, doutor Rafael, pela sua participação e obrigado. Eu agradeço. Agora, Conselheiro Lorenzon, eu vou pedir, eu vou pedir desculpa, mas eu vou ter que sair por compromisso médico. Sim, pois não. Mas, então, vou deixá-los aí com o prosseguimento da... Deixa eu registrar a doutora Luciana, então. Quem está falando é a doutora Luciana Luso de Carvalho, conselheira da AGERGS, recentemente empossada. E é experiente porque ela tem atuação aqui na AGERGS já de mais de 20 anos. É advogada, um trabalho já, livros publicados em relação ao trabalho das agências. Doutora Luciana, foi uma honra tê-la conosco. E obrigado pela sua participação. E eu sei que a colaboração que Vossa Excelência prestará no decorrer de todo esse imenso trabalho que nós temos pela frente. A palavra é sua, doutora Luciana. Tá, não, quero só agradecer, então, e parabenizar aí pela sua condução e cumprimentar os participantes. Muito bem. Tá, deixo aqui um abraço. Obrigado pela sua atuação, pela participação. Foi uma honra. Eu que agradeço. Agora, eu quero fazer o registro de que nós dispomos ainda de um espaço, e esse espaço estabelecido foi de até 3 minutos para manifestações pessoais, limitado, claro, ao tempo de duração da audiência, da audiência pública. Eu vejo que tem diversas pessoas que estão inscritas, mas que não solicitaram, né, a inscrição para fazer manifestações. Mas, de qualquer maneira, eu deixo aberto. Essa possibilidade está aberta para as pessoas que têm interesse no assunto, que queiram prestar alguma colaboração, e eu tenho o prazer de ouvir. Gostaria de saber
Primeiro, eu quero que a pessoa se identifique, não é? Para que nós possamos, então, fazer os devidos registros. Estou abrindo este espaço, então, agora. Vou deixar à disposição. Eu estou vendo diversas pessoas participantes, mas eu não recebi ainda nenhum pedido. De qualquer forma, então, eu vou agora estou entendendo. A doutora Andréa. A doutora Andréa, desculpa, doutora Andréa, a senhora fez o pedido de participação, desculpa, doutora Andréa. Peço escusas, viu? Espaço, imagina, agradeço a oportunidade, a saudação recebida por Vossa Excelência, e aderindo, né, adiro ao que os colegas me antecederam, o prefeito, tanto de Santo Antônio, de Santa Maria, quanto todos os demais que me antecederam. Adiro a participação, agregando, inclusive, a questão da segurança jurídica, né, no que tange à segurança jurídica, o princípio da questão do equilíbrio contratual, bem como a cláusula rebus sic stantibus, né, e a preocupação que nós temos no que tange a segurança e o futuro das concessões do Rio Grande do Sul, que essa oportuna normativa pode trazer para agregar ao debate. Eu acho que ela agrega, a agência sempre soma a todos os esforços do Programa de Concessões do Estado do Rio Grande do Sul, mas eu tenho muita preocupação, a Secretaria de Transportes tem muita preocupação com o que pode ocasionar, inclusive no que tange a esses dois contratos. A Rota Santa Maria agora vai cumprir 2 anos de contratação, de contrato celebrado. Em dezembro, nós assinamos Caminhos da Serra Gaúcha. Então, isso pode repercutir de maneira muito gravosa, inclusive na possibilidade de rescisão desses contratos ou recuo e comprometimento de todo o programa. E eu saliento, gizo, a cláusula rebus sic stantibus e o princípio do equilíbrio contratual. Bem, agradeço a oportunidade, saúdo todos com presentes. Eu que agradeço a sua participação. A senhora representa um importante setor da administração pública do Rio Grande do Sul, como integrante da Procuradoria-Geral do Estado, que desempenha um papel relevante em todos os aspectos. Eu, pessoalmente, sou testemunha da grande colaboração que a PGE, participando em todos os setores da administração, eu que fui deputado na Assembleia, me lembro bem disso, e mais recentemente no Tribunal de Contas do Estado, onde a PGE sempre esteve presente, prestando uma grande colaboração. A sua experiência e a experiência de todos os que participaram aqui, são diferentes posições representadas. Prefeito, vice-prefeito, os representantes da Rota de Santa Maria, o doutor Marco Aurélio, enfim, eu quero registrar que estou entendendo, neste momento, que foi muito importante a realização desta nossa audiência pública. Saibam todos que nós temos noção da grande responsabilidade que nós, da agência, temos em relação a este assunto tão importante das concessões rodoviárias, mas de todos os outros assuntos que são inerentes à nossa atividade, relacionada com o que nós fazemos de trabalho em relação à energia elétrica, em relação ao gás, em relação ao transporte intermunicipal, em relação ao saneamento e todas as outras atividades que dependem da regulação da AGERGS. Olha, é um trabalho muito grande e, por isso, nós estamos, em todos os sentidos, determinando a todos os setores técnicos desta casa que examinem com detalhes, pormenores, todas as manifestações feitas, as críticas, as ponderações, as propostas, todas serão devidamente analisadas. Isso podem ter certeza disso. E mais a importância da AGERGS está estabelecida na lei e, mais do que isso, nos aspectos relacionados com o desenvolvimento do nosso Rio Grande do Sul. Então, quero dizer que, nesse momento, de acordo com o que foi estabelecido na nossa metodologia da audiência, eu quero encerrar os trabalhos desta audiência pública realizada, agradecendo a participação de todos, os que falaram, os que presenciaram, os que ouviram, e mais ainda,
da nossa representação aqui da GERGS, através dos diretores que participaram, da doutora Leonora, que nos assessora no Conselho. Muito obrigado pela participação e até uma outra oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigado.